Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nosso 11º encontro. Tá, 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo de 1 a 13. Ouçamos. Todos dizem que entre vocês existe imoralidade. E tal imoralidade que não se encontra nem mesmo entre os pagãos, a ponto de uma pessoa conviver com a mulher de seu pai. E vocês se enchem de orgulho, ao invés de ficarem tristes, para que o autor desse mal seja eliminado do meio de vocês. Pois bem, ausente de corpo, mas presente de espírito, como se estivesse presente, eu já fiz o julgamento daquele que fez isso. Em nome de nosso Senhor Jesus, vocês e o meu espírito reunidos em assembleia, com o poder de nosso Senhor Jesus, vamos entregar esse homem a Satanás. Humanamente ele ficará arrasado, mas o seu espírito será salvo no dia do Senhor. O motivo do orgulho que vocês têm não é coisa digna. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Purifiquem-se do velho fermento para serem massa nova, já que vocês são sem fermento. De fato, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Portanto, celebremos a Páscoa, a festa, não com o velho fermento, nem com fermento de malícia e perversidade, mas com pães sem fermento, isto é, na sinceridade e na verdade. Em minha carta, escrevi para vocês não se relacionarem com gente imoral. Não quis dizer que vocês devem separar-se dos imorais deste mundo, ou dos avarentos, ladrões e idólatras. Se assim fosse, vocês teriam de sair desse mundo. Não. Escrevi que vocês não devem associar-se com alguém que traz o nome de irmão, isto é, cristão, e, no entanto, é imoral, avarento, idólatra, caluniador, beberrão ou ladrão. Com pessoas assim, vocês não devem nem sentar-se à mesa. Por acaso compete a mim julgar aqueles que estão fora? Não são os de dentro que vocês devem julgar? Deus é quem vai julgar os que estão fora. Afastem no meio de vocês o homem mau. Então este é o texto que nós vamos hoje refletir, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 13. Capítulo 5, versículo 1 a 13. Versículo 1. Todos dizem que entre vocês existe imoralidade. E tal imoralidade que não se encontra nem mesmo entre os pagãos, a ponto de uma pessoa conviver com a mulher de seu pai. Paulo começa neste capítulo a trazer um caso especial que merece atenção, pois ele compromete toda a igreja de Corinto. O caso levantado aqui não se trata, provavelmente, da mãe física, biológica, mas provavelmente da segunda mulher do pai, já falecido, ou pelo menos separado dela. A igreja santificada em Cristo deveria sentir-se atingida com esta situação. A situação da pessoa citada por Paulo neste versículo é insustentável. Todos dizem, aqui se trata que Paulo ficou sabendo de informação oral. A situação era que um cristão convivia com a madrasta. Versículo 2. E vocês se enchem de orgulho ao invés de ficarem tristes, para que o autor desse mal seja eliminado do meio de vocês.
A situação desta pessoa manchava a igreja, sua eleição, sua santidade, sua vocação, que a igreja foi chamada. Os membros da igreja de Corinto deveriam se sentir atingidos em razão de um membro da comunidade. A igreja deveria excluir essa pessoa da comunidade, em razão de ser um pecador público. O caso seria uma manifestação de decadência moral, e que a situação era também condenada pelos pagãos. A comunidade, melhorando a situação, mostraria um laxismo ético. Este membro da comunidade deveria ser excluído, não tolerado. Paulo dizia que a igreja de Corinto deveria tomar a iniciativa de expulsá-lo. Paulo reage reprovando a imoralidade. É grave. Mas a igreja de Corinto ficou tolerante e indiferente. A igreja de Corinto andava orgulhosa de serem cristãos maduros, perfeitos, e, no entanto, os cristãos toleravam o caso de pecado público. Versículo 3. Pois bem, ausente de corpo, mas presente de espírito, como se estivesse presente, eu já fiz o julgamento daquele que fez isso. Embora Paulo não estivesse presente, mas soube da situação, ele se faz presente de forma espiritual, e ele já tomou a decisão, o julgamento da pessoa que vive em pecado público. Dentro da comunidade, Paulo não se limita à censura do caso, mas vai intervir como juiz. Versículo 4. Em nome de nosso Senhor Jesus, vocês e o meu Espírito reunidos em assembleia, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo convoca uma assembleia espiritual para julgar o caso. Paulo estará unido a eles em espírito. A autoridade da igreja em assembleia é nosso Senhor Jesus Cristo, que confere poder para este encontro eclesial místico. A reunião eclesial é um ato sagrado de excomunhão e de maldição do incestuoso. Versículo 5. Vamos entregar este homem a Satanás. Humanamente ele ficará arrasado, mas o seu espírito será salvo no dia do Senhor. A igreja de Corinto não precisa tomar a decisão da exclusão, pois Paulo já tomou essa decisão. A Assembleia é apenas um tribunal de um julgamento sagrado pedido pelo apóstolo. Tudo é feito em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O destino daquele que foi excomungado será entregue a Satanás, para a destruição da carne e para a salvação do espírito no dia da vinda gloriosa de Jesus. Versículo 6. O motivo do orgulho que vocês têm não é coisa digna. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? O pecado público de um membro da igreja compromete toda a igreja. É um fermento que leveda toda a massa. A igreja é corresponsável pela santidade de todos os seus membros. Cabe à igreja tomar iniciativa para manter a santidade daqueles que foram chamados por Jesus. A igreja compete admoestar, corrigir de modo fraternal. A igreja de Corinto, se omitindo, comprometeu toda a comunidade. A igreja de Corinto se orgulha de uma situação nada digna do cristão. Versículo 7. Purifiquem-se do velho fermento para serem massa nova, já que vocês são sem fermento. De fato, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Paulo vai explorar, em sentido alegórico, os ritos da Páscoa hebraica. O Cordeiro da Páscoa já imolado é Jesus em pessoa. Aqui a centralidade é a morte de Jesus na cruz. Os cristãos devem ser pães sem fermentos, consumados na semana a partir do dia da Páscoa.
O fermento que deveria ser eliminado das casas, aqui representa que os discípulos foram libertados do pecado, que se deve lutar para não voltar ao pecado. Os cristãos tornaram-se uma nova massa, sem fermento do pecado, aptos para viver a graça de Cristo, que é nossa Páscoa, e foi imolado na cruz. Versículo 8. Portanto, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da malícia, perversidade, mas com pães sem fermento, isto é, na sinceridade, na verdade. A Páscoa de Cristo Jesus, vencedor da cruz, imolado, refere à igreja, que é a comunidade chamada a celebrar a Páscoa cristã, pois o velho fermento, o fermento da malícia e perversidade, foi vencida na cruz. Deve-se viver a vida como pão sem fermento, vivendo na vida da igreja, uma vida sincera e autêntica. Toda a vida cristã vivida em Páscoa eterna é uma vida vivida na redenção e, por isso, uma festa perene. Toda a época salvífica posterior à morte de Cristo é uma única solenidade pascal. Na sinceridade e na verdade, tudo é dom de Deus, é dom da graça. O que foi renovado em Cristo tem uma obrigação de manter-se sempre na graça e não no pecado. A verdade da existência cristã é verdade consoladora, é verdade triunfante. Versículo 9. Em minha carta escrevi para vocês não se relacionarem com gente imoral. Paulo já havia escrito à igreja de Corinto a não conviver com pessoas que colocam em risco a graça da igreja e sua moralidade. Ele quer salvaguardar a igreja da contaminação do fermento. Versículo 10. Não quis dizer que vocês devem separar-se dos imorais deste mundo, ou dos avarentos, ladrões, idólatras. Se assim fosse, vocês teriam que sair deste mundo. Paulo esclarece aqui sua intenção ao escrever sua carta de que os cristãos não deveriam se relacionar com gente imoral. Deveriam evitar a imoralidade dentro da igreja. Mas a igreja não deve ser uma igreja separada do mundo pagão. Ela não é um gueto espiritual, vivendo a parte separada do mundo, se isolando da vida. A igreja não pode se separar do mundo, ela está no mundo, mas não deve viver como vive o mundo. Caso contrário, os cristãos deveriam sair do mundo. Paulo, então, não quer obrigar os cristãos a evitar todo o trato com os vizinhos, comerciantes, patrões gentios. Havia escravos que se converteram ao cristianismo, enquanto o patrão era o gentio. Paulo enumera os pecados públicos dos avarentos e ladrões, como da idolatria, que na época era vinculado à vida pública. Os cristãos, antes de serem batizados, tinham de rejeitar a idolatria e professar a fé no único Deus, o monoteísmo. Versículo 11. Não. Escrevi que vocês não devem associar-se com alguém que traz o nome de irmão e, no entanto, é imoral, avarento, idólatra, caluniador, beberrão, ladrão. Com pessoas assim, vocês não devem nem sentar-se à mesa. Um cristão não pode ser um fermento que, depois de ser batizado, pratique os vícios e viva no pecado. Esses irmãos cristãos devem evitar e também manter a comunhão com a comunidade. Não se deve sentar à mesa com os pecadores que ferem a moralidade da comunidade, dentro da comunidade. Após o batismo, o cristão deve viver na santidade, jamais recorrer aos vícios do pecado, vícios estes que ele renunciou para ser batizado, ser membro do corpo de Cristo, a igreja.
Não se deve participar da Eucaristia com cristãos que vivem no vício, nem mesmo à mesa em que se partilham os alimentos. A Igreja não deve fazer concessão ao pecado, pois pode contaminar a vida dos cristãos. Deve-se cortar todo relacionamento que possa comprometer a Igreja. Versículo 12. Por acaso compete a mim julgar aqueles que estão fora? Não são os de dentro que vocês devem julgar? Paulo não quer julgar aqueles que estão fora do corpo da Igreja, mas deve julgar os de dentro, pois é impossível pertencer a Cristo e pertencer ao pecado. Esses cristãos pecadores públicos devem ser excluídos da solidariedade eclesial. Os cristãos que praticam avareza, idolatria, calúnia, embriaguez, latrocínio, Paulo entrega os pecados aqui de caráter social. Ao apóstolo interessa sim a saúde moral da Igreja. Se deve julgar os de dentro, não os de fora. Versículo 13. Deus é quem vai julgar os que estão de fora. Afastem no meio de vocês o homem mau. Quanto aos que estão de fora, o julgamento será feito por Deus mesmo, pois não existe o direito de Paulo de julgar os de fora. Nem os coríntios devem de fazer este julgamento. Paulo dirige a exortação à igreja, àqueles que estão de dentro, e apresenta à comunidade de Corinto os valores éticos, cuja motivação central é a nova realidade da salvação, e que os fiéis participem da unidade da igreja. Então eles não podem aceitar o mal dentro de suas fileiras. Cabe à igreja afastar de suas fileiras o homem mau. Esse é o nosso comentário na carta aos Coríntios, primeira carta. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.